dia, mais um programa Voz do Trabalhador. E hoje, com muita honra, nós vamos trazer um trabalhador que é filósofo. Nós tivemos aqui uma aula de história, a vida dele é uma história e ele é um professor de história. Ele vai contar a vida dele. Eu conversei aqui já um pouco aqui nos bastidores e realmente é uma sabedoria em pessoa. É uma figura já conhecida da nossa cidade. Ele também foi candidato a prefeito de Santos. Ele participou de inúmeras atividades. É estivador, músico, nem sei mais o que falar. E também adora jazz, blues. Ele vai contar toda a trajetória dele. E vamos aí ouvir o nosso querido, eu vou apresentar para vocês, Mariano de Assis, essa figura maravilhosa aqui. Eu conversei com ele um pouco, mas ele vai contar a história dele. Além de ele ser professor de história, ele tem uma história maravilhosa aqui da cidade. Nasceu aqui. Mariano, por onde nós começamos? Porque você me contou tanto, eu nem sei. Qual é o início? Vamos lá. Então, você nasceu em Santos, né, Mariano? Me conta. Nasceu em Santos. Legal. Santa Casa de Santos, que nem eu. Santa Casa de Santos. Santa Casa de Santos. Sim, sim. 17/12/62. Tá novinho, muito novinho, mas tem muita história. 2. Santos. Filho do seu Dito da Dona Zélia, é isso. E olha, o pai dele, queridos, fala um pouco do seu pai, que você me contou aqui um pouquinho da história maravilhosa do pai dele. O teu pai veio de Alagoas, né? Começa esse iniciozinho aí que você me contou, com aquele sonho. Qual o sonho que a gente falou? Aquele sonho. Não, o meu pai, assim, o meu avô é de Alagoas, veio para cá, meu pai nasceu aqui em Santos. E ele trabalhou em vários lugares, alguns lugares, né, da região, Cozipa, Petrobras, e depois Estiva. Então ele tinha essa coisa. E o lance que nós conversamos sobre o lance do jazz, meu pai gostava muito de jazz, né, da onda da Carrington, Cut Bass, tinha uns amigos que eram americanos, né, que até vizinhos nossos na época. Então, minha casa tinha muita revista Ebony, por exemplo. Tem coisas que eu conheci em casa. Assim, jazz, gente. Olha que maravilha, jazz. E era o que ele gostava, né? Uhum. Então, e aí você já pegou essa veia de jazz, de tocar. Como é que foi? Que você também é músico. Sim. Mas foi escutando. Tinha discos em casa. Outra coisa, minha mãe... Uma ponte, minha mãe era evangélica na época, né? Então, canto coral e tudo mais. Então, você tem... É um meio, né? Chama de capital cultural. É o que te forma ali, no teu ouvido, e aí você vai conhecendo um pouco mais. E talvez tenha uma coisa que é interessante, assim, que... uma coisa que... A minha avó, por exemplo, por parte da minha mãe e do meu pai, ela não sabia... Ela só sabia dizer o nome. Sim, sim. Então, quando ela vira evangélica, na década de 50, e eu comecei a ser alfabetizado, eu começo a ler para ela. Então, meu gosto de leitura vem daí. Então, eu leio um bocado de coisa. E aí juntou essa coisa de música, literatura. São coisas que eu sempre toquei a vida inteira. E aí você partiu, e muito interessante, o pai dele, que ele me contou, ele esqueceu essa frase que eu acho muito bacana. O Porto emprega, né? E a família dele, o avô... Sim. O pai veio para o Porto e trabalhar, né? Naquela época, a gente aqui comentando, como ele é professor de história, ele me deu uma aula aqui, que muitos escravos já trabalhavam, né, nessa área, e foi até o início. Os pais deles vieram para cá por causa que o Porto emprega, mas querendo que ele não fosse estivador, sim, que ele não trabalhasse no Porto, eles queriam que ele estudasse. Sim, sim. Olha só que legal, estudar, se dedicar a artes, né? Como ele mesmo falou agora, música. Aí você foi fazer a faculdade, não, você ficou na música e depois que foi para a faculdade, sim, de História. Sim. Eu sempre toquei essa coisa da música, assim, rolou desde os 80, final dos 70, 80, e nos 90, final dos anos 90 eu vou para a Católica, formado em História, fui estudar História, na verdade é isso, no sentido, mas não de ser professor, né, não tem essa coisa, mas no sentido do conhecimento. Sim, eu sou um sagitariano, então o conhecimento para mim é algo que me é caro. A grande herança do meu pai foi exatamente isso. Para mim e para minha irmã foi a questão do conhecimento. Então, estudar para mim, entender o mundo, compreender como as coisas funcionam, como é que esse mundo funciona, para mim é importante. De onde veio. Se a gente conhecer a nossa história, a gente não vai ser nada. Você consegue planejar o amanhã sem conhecer o que aconteceu ontem. Então, para mim, isso é central, nesse sentido. Sim.
Gente, que história bonita. Aí você também estava comentando comigo, ele falou que o teu pai, o sonho dele era que você fizesse a faculdade, Sim. ele queria que você estudasse história, ele gostava que você também estivesse envolvido com música, mas você também me falou que meu pai não queria que eu fosse para o Porto. E como é que você foi parar depois no Porto? Então, você tem... Tudo bem, que é uma questão que você falou, né? Mas tem muitos os sócios antigos, os pais, isso aí, assim, ele queria que os filhos estudassem, né? Então, essa é a questão do estudo. Tanto meu pai que ele fosse, na verdade, economista. A história foi uma coisa que foi acontecendo no caminho do meu entendimento. Mas ele queria que eu estudasse e não ficasse trabalho portuário, não foi a ideia. Tanto que eu falei, eu podia ter entrado em 85, ele não quis, falou, vai estudar. E nos 90, que nós já estávamos na universidade, que eu fui senha do sindicato na época. Então foi isso. Mas ele queria empresa de estudo. Acho que não só meu pai, mas tem uma geração de filhos estivadores que tem isso. Eu conheço alguns que o pai não quis dar senha. Não deu senha. Não vai fazer outra coisa. E muitos, assim, eu só até para registrar, a maior categoria no Porto de Santos, com formação em terceiro grau, somos nós estivadores. Uma formação estiva tem químico, engenheiro, tem várias formações, educação física, operadores do direito. A Chiva é um mundo, tem. É o universo. É o universo. Tem doutor de boxe, mestre de capoeira. Então, assim. Mas nós somos hoje os trabalhadores com maior formação em terceiro grau dentro do Porto. Somos nós. E sabe que você também comentou essa questão do negativo, né? Que eles querem, você falou, demoliram a imagem da categoria. Demolição de reputação. Eu até brinquei com ele, não é só demoliram a reputação, no geral, a imagem do trabalhador, infelizmente, está muito demolida. Por que você entende também isso? Ele já falou essa frase para mim, demolida. Porque foi uma construção, né? Acho que a organização foi assim, a gente tem um discurso, né? Eu vou só dar um pequeno exemplo na PL8, por exemplo, que é 91, falei aqui, o dono da maior empresa midiática do Brasil na época, que era a Globo, o Roberto Marinho, fez uma carta chamada Carta aos Estivadores. Procure esse documento, Carta aos Estivadores, em que ele coloca que o grande empecilho do Brasil eram os estivadores. Só para inaugurar com essa conversa. Isso foi anexado. Então a gente teve considerado ao longo do tempo, ele falou o seguinte, o que se quer muito marcar isso, a gente somos tidos assim com figuras da obsolescência. O obsoleto, sabe? Tal como uma máquina de escrever, por exemplo. Sim. As pessoas consideram figuras superadas. Só que o trabalho funciona físico e real e nós fazemos o trabalho. Sim. Mas esse discurso do mundo automatizado, é um discurso que é hábil. Então vai desde a mecanização, automatização. Isso é o tempo todo martelando nas pessoas. E até nós estamos acreditando nessa conversa que o Porto automatizado. Não é. Tem muita pá e picareta. Sim. Tem muita pá e picareta. Tem muita sarreta para limpar. Isso aí, quem está lá sabe qual é que é. Muito varão que o pessoal brinca, muito lá para engatilhar os containers. E aí, como é que você continuou dando as aulas de história, música? Como é que ele consegue administrar tudo isso? E também me conta essa fase que eu falei para vocês, se engajou na política. Conta essa parte pra gente, essa parte é muito bacana da tua vida. Então, no caso de música, assim, eu quando eu entro no registro de estiva, associado aos estivadores, que eu peguei a carteira do meu pai, falando, a estiva é uma herança de meu pai. Que legal. Eu respeito isso pra caramba, prezo a história da estiva. Prezo muito a história da estiva, tenho muito orgulho da história da estiva. Sim. Tenho muito orgulho da história da estiva. A cidade de Santos tem orgulho? Tem orgulho da estiva? Não. Eu opto por ficar, como era a CLT do Estado, eu opto por ficar na estiva. Eu não mais leciono, para lecionar. E quanto à política, assim, eu fui candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pela Débora Camilo, que hoje é vereadora pelo PSOL, em 2016. Foi uma experiência interessante de entender a cidade, acho que um desafio. Eu sou muito de ficar ali quietinho, mas falo muito, mas não sou frente. Não me boto com uma figura de frente. Big de Pro, por exemplo, não é meu caso. Mas foi interessante entender a cidade de Santos. Acho que é importante isso. Acho que como é que a coisa funciona, como é que rola. E o debate foi isso.
foi uma experiência que valeu. Um grande desafio, hein? Muito difícil, viu? Porque, infelizmente, a política, né, no nosso país não é só porque nós gostamos de querer falar mal, mas, infelizmente, tem muitas pessoas que se candidatam e não querem trabalhar em prol da sociedade, e sim em prol de si mesmos. Então, esse aí é um grande problema, né? E você aí, como uma pessoa que entende de arte, cultura, está ligado a todas as sociedades, né? Principalmente a comunidade negra, né? E nós sabemos que para o negro, principalmente nessa época do teu pai, dos teus avós, era muito difícil, né? E vocês conseguiram ir trilhando esse caminho, formados os dois, né? Você tem mais uma irmã. Sim. Teu pai formou a família, ele me contou também, né, na época que vocês chegaram, que o teu pai, que era a época que o Tarquínio, né, você comentou ainda comigo? Sim. Era prefeito de Santos, contou. Então, essa comunidade negra já tinha uma voz forte, né, Mariano? Eles já tinham voz, já eram engajados aí na sociedade santista. Tem só para constar como lembrança, assim, por exemplo, nos anos 70 tinha o Itamaraty, o Clube Itamaraty, que era ali na Rua Espírito Santo, que congregava ali o Esmeraldo Tarquínio, o Moda Negro do Antônio Vargas, depois montou o Balé Afro. Né? Você tem acho que já tinha um grande movimento. O MNU tinha um braço aqui em Santos, eu sou militante do Movimento Negro Unificado. Legal. Mas eu acho que assim, tem uma história no caso do Porto, é o que vai pregar o povo preto, o povo negro. Acho que é essa a questão. Acho que é agora, isso. a gente vai dar um break, temos um intervalo. Fique aí sentadinho, escutando a história desse trabalhador, né? Que além que ele é uma história, um professor de história, e envolvido em muitos movimentos sociais, causas sociais. E ele vai terminar de contar essa história pra gente aí, dos movimentos, né, raciais, que é muito importante. Neste domingo, 6 da tarde, terceiro tempo, na Band. Voltamos com o nosso trabalhador, Mariano de Assis, contando a história maravilhosa. Professor de história mesmo, estivador, contando a história do Porto. E ele estava me contando aqui nesse intervalo, que eu achei assim muito interessante. Querido, me conta, o Porto, originário aí que nós falamos, né? Trouxe esse trabalho que era utilizado mão escrava, né? Sim. Que você comentou com a gente. Então, começou. Tivemos aí em 1888, lá a Lei Áurea, acabou a escravidão, e esses trabalhadores foram absorvidos aí nesse mercado, né? Aí você estava me contando, partindo daí. E aí você acha que daí já começou a surgir as categorias ali de estivadores, enfim. E é o que o nosso porto é hoje, né? O maior porto da América Latina. Acho que no caso dos escravizados, né, dos seres humanos escravizados, no caso aqui, assim, ele já no final do século XIX já tem esse trabalho e quando ou eram alforriados, compravam sua liberdade, já trabalhavam para os trapiches. A gente vai ter essa transição do ciclo de Borges. Como eu já falei, esse trabalho já começa lá atrás, em 1812, 1857, já é feito dessa forma. E eu estou falando isso porque eu falei agora do quilombo de Baquara, né, que era um quilombo urbano que a cidade escondia, né, abarcava, apoiava. Certo, sempre revolucionária, né? Berço aí dos quilombos, exato, né? Assim, é um quilombo urbano. É diferente de outros quilombos. É uma grande diferença dos quilombos que são de cidade, apoiado pelos abolicionistas e tal. E havendo quando tinha a abolição, antes da abolição mesmo, a questão da alforria, eles passaram a trabalhar em uma boa parte da segunda para os trapiches. Depois o processo que vem da migração europeia, né, vai ter tanto que nós temos aqui a Hotel Hospedaria dos Imigrantes, que é um primeiro processo, e o segundo processo de migração é aí que a história que vem os europeus para cá, no caso os portugueses, mas os espanhóis e italianos,
que traz o movimento anarquista para cá, que organiza, de uma certa forma, o trabalho portuário, o nosso trabalho, no caso, de controlação de trabalho, né? Acho que é muito importante essa participação deles. Não, isso é muito interessante. E você conseguiu ou não mais estar dando aula? E quais as escolas que você deu aula de história? Então, a minha parte como professor, na época eu era bagre, né? Que eu falei que eu era o cadastro, senha. Isso é 91 a 93, 94, coisa assim. Foi João Otávio, Azevedo Júnior e Primo Ferreira. Primo Ferreira. Ai, que bacana, que bacana. Professor de escolas. E você também conhece o Faccioli, né? Você falou que vocês são contemporâneos? Sim, da faculdade. Ele estava aqui dos nossos corredores e falou Da faculdade. Que são da mesma época. Da Católica. Aí terminando a tua fase das aulas, aí você já estava com a carteira e já começou a trabalhar no Porto. Até por uma questão mais financeira, né? Te rendia melhor, você conseguia pagar as suas contas com o que você ganhava, mais do que com lecionar e também com a música. Sim. No caso do Brasil é o seguinte, o que acontece? O CLT do Estado, tinha um nome que dava, era o professor seguinte, você tem um professor que assumia a aula titular, e aí alguma situação ele tinha um problema de saúde, só se pegava um afastamento e você ia substituí-lo. Então, assim, todo ano tinha o que chamam de... não sei o nome agora. Que fosse Mas você estava substituindo. Era um substituto. Então, era um CLT. Tinha uma renda bacana. Era um CLT e tal. Aliás, os professores, né, queridos? Infelizmente. E aí eu optei por... Mas, assim, foi uma opção minha de poder me organizar minha vida o Porto. E acabei ficando e foi isso. Acho que foi uma escolha... pelo trabalho portuário, pela estiva. Sim. Meu pai vivo, meu pai estava lá, acho que falando, meus primos, eu falei, tenho família, tenho uma toda geração. A tua geração que era viva ainda na época, hoje só eu em vida. Mas... O Porto empregava, né? Sim. Porto empregava, sim, né, sim, Mariano, nessa... Eu acho que o desafio... esse é um desafio que a cidade precisa pensar da empregadora do Porto, porque é o modelo de porto que se escolheu e que a cidade não interfere. Eu acho que a gente deixa muito para as empresas darem norte para essa discussão, apontarem ou dar o sul para a discussão. Eu acho que a cidade tinha que fazer uma discussão, que modelo a gente quer discutir de porto, porque ele impacta a cidade em questão ambiental, né? Ou seja, a conta fica para a cidade e... Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, bem rápido. Eu não sei se eu gosto de dado atualizado, mas assim, dos 4 primeiros portos da América Latina, Santos seria o terceiro, acho que em container. Então, os dois primeiros são 2 portos do Panamá. O 4º porto é Kingston, Jamaica. Então, assim, o modelo de porto que a gente tem na área do container, ele beneficia o armador, não a cidade. Que ele é um hotel de carga, um hub. Sim. Ele hospeda. O porto que dá dinheiro é o porto que a carga entra na cidade, é desembaraçada, ela vai ter uma indústria do lado. Ela vai produzir e vai reembarcar. Esse emprega. Então, não é que você vai ser estivador que nem eu, mas você vai trabalhar lá numa indústria próximo. Sim, entendi. Agora, quando você usa como hospedagem, ou seja, o cara vai, vamos dizer assim, a carga está indo para Durban, mas o navio não vai para lá, ele deixa aqui em Santos, o navio que vai vir para Salvador não leva. O modelo em Santos é de hospedagem de carga. Essa é a grande verdade. Então, parece legal, mas não é. Tem jeito, mas não é. Tem cara, mas não é. Então, por isso eu falei, os 2 primeiros é Panamá e o 4º é Kingston. Você pegar o PIB do Panamá e o PIB da Jamaica... Nossa. Vamos discutir aqui PIB? Então, só para... Sim. Não vamos discutir, só para jogando só o dado, só para cima para ver, e aí? Que é isso? Está dando uma sugestão, né, para quem está aí, né, principalmente hoje, muito discutido, né, o que fazer, como fazer. Então, é sempre bom ter ideias e ideias de uma pessoa que entende, que trabalha no Porto, né, há 34 anos agora. Sim. No Porto. Sim. Nossa, é uma vida praticamente... E aí, uma parte muito interessante da vida dele. Consegue ainda cantar, tocar? Dá para conciliar? Ou o professor de história só aqui com a gente agora, porque não está mais dando aula.
E tocar, você ainda está conseguindo tocar em alguns locais? Um caso, não sou cantor, sou baixista, né? Músico, baixista. Sim. Sou DJ, discoteco, tenho a equipe Futuráfrica, as bandas. Sou mais coisa pela banda Casa Rasta, né? Que foi pode fazer o merchan, Mariana. O Banda Rasta, por exemplo, a atual formação, o Gibi Wagner, o cantor, né? Então, mas a banda que começa lá atrás com a Bel, tem uns... A gente conheceu a banda, começa na faculdade, na verdade. E o Futuráfrica é uma equipe que desde 2008, que é eu, o Lufer e o Sandro Bueno, que é uma equipe de som, a gente faz festas, então isso. E outras coisas, tem feito coisa com prazer para uma amiga minha, que é a Dai, que é trilha para cinema, para documentário. Então, eu continuo fazendo. Legal. Continuo fazendo. Não, é totalmente artes. E também cinema. Você então, também o caso dela, tá ajudando. Ela é cineasta, ela faz tanto produção de audiovisual como filmes também. Então, às vezes eu faço uns docs, faço uns trilhas, junto com o Sandro, a gente tem... O legal do caso é o lado da música. Eu adoro, porque o legal da trilha é assim, de você fazer música de forma livre, né? Então é classe A fazer isso, eu gosto. Que legal. Muito. Bom, é um artista, né? Então esse mundo você consegue transitar nos dois, né? O trabalho da Estiva e você também ainda está conseguindo fazer essa música, cinema, tentar... pelo menos o cinema você está ingressando ou você já tem alguma coisa feita atrás, não? Não, trilha. Trilha para filme, não faço cinema, só trilha para cinema. Sim. Então, por exemplo, o documentário, a websérie do Guelé 10 está no YouTube. O documentário da Geni, que é uma poeta. Todos os filmes da Dai Rodrigues, tá? O Projeto de Mundo, o Desenho Projeto de Mundo, que é o primeiro dela. A gente fez a trilha. É uma amiga querida, não é nem que eu sou, não precisa, é isso, é uma amiga, faço com o maior prazer, curto fazer. Música, gosto de fazer música. Legal. Tranquila. Que bacana. É uma coisa que eu gosto de fazer. E a família? A tua esposa, ela acompanha aí esse ritmo também, música? Qual é a atividade dela? A Lúcia era forense, né? A Lúcia era... Fórum, Lúcia! Vem aqui falar com a gente também, Lúcia. Psicóloga de formação. Já está aposentada, já aposentou já. Mas gosta, a gente conhece muitos anos, né? A gente tem um olhar muitos anos. E minha companheira de vida. Né? Quanto tempo já, Mariano, casado? Mais de 22, 23 anos já. Que legal, que legal. Então, aí nessa luta. E você já está bem mais tranquilo agora, porque o Mariano, dando ideias aqui já para o Porto, né, participou ativamente da política, né? Participa ainda, né, Mariano? Participa. E a gente já voltar só naquele movimento que você falou que você faz parte. O MNU. Eu sou militante do Movimento Negro Unificado. O MNU, né? Movimento Negro Unificado. Aqui em Santos tem uma seção Baixada Santista. Sim. O MNU é um movimento que começa em 78, né? É importante isso. Eu acho que, até no começo da sua fala, existe uma coisa importante que o MNU fez, foi o seguinte, primeiro falar que o racismo, denunciar que o racismo está na estrutura da sociedade. E segundo é entender que, como usar uma música de um artista que faleceu esse mês passado, negros somos todos nós, né? O Lumumba, que eu acho que é essa a discussão. Então, a luta para o mundo que vivemos, acho que já avançou bastante, mas tem muita coisa. Sim. Tem muita coisa. Até porque nossos inimigos também se movem, né? Sim. Eles se movem também. A gente até estava comentando aqui, mudou muito, tivemos uma evolução, mas olhando na linha do tempo, é uma evolução lenta, né, Mariano? Mas é uma evolução. Então é isso que eu acho que, principalmente os negros, né, temos que comemorar, é uma evolução. Ainda tem muitas lutas, né, Mariano, que hoje o negro enfrenta, principalmente aí em todas as áreas, né? Eu acho que tanto na área musical, e você que transita, né, nessa área, todas, você trabalha no Porto, você trabalha com música, você trabalha cinema, você tem professor de história, então, quer dizer, ali você viu, você sentiu também na pele, né, tudo, né, o racismo, momentos em que realmente, olha, é difícil, você tem que realmente lutar. Teve algum momento aí,
só para a gente já ir dando uma finalizada, que você sofreu mesmo racismo? Você teve que se impor ou foi tranquilo para você? Dentro do teu engajamento, que você já tinha assim, né, bastante conhecimento com as pessoas, nunca houve problema? Inúmeros, né? Inúmeros. Problema sempre teve. Eu acho que o racismo está aí desde as questões mais sutis, né? Por exemplo, as pessoas me apresentavam, Mauro, mas é professor de história. Eu sou Mauro Maranhão de Assis. Não precisa dizer que é um cara que mas é um cara. Mauro Maranhão de Assis, Maurão, acabou. É o sutil. Sim. É o sutil. Ou, sei lá, por exemplo, o Primo Ferreira, por exemplo, com a sua história engraçada. O Primo Ferreira, do lateral da escola, tinha uma espécie de canteiro de plantas, né? Eu estou no das plantas, a mulher, não pode ficar aí. Eu falei assim, não pode ficar aí. Aí a pessoa chamou a polícia, que era uma policial, e a pessoa falou assim, não sabe que eu sou professor da escola? Eu falei, não. Então, é isso. Então, mas o racismo a gente enfrenta. Eu acho que estou falando dos dois estados, bem assim. De resto, toma geral. A polícia pega. Eu entendo a molecada, já tive 16 anos de idade. A polícia pega no pé. E pega mesmo. Porque é isso, vê. Essa ideia é só assim, entender o negro quanto ameaça. Sim. Né? Se botar como ameaça. No dia 14, continuamos sendo ameaça. Então, só que hoje eu estou velhinho, tá? Mas isso não quer dizer que não nos alcance. Entendeu? Acho que é isso. Mas eu acho que isso é questão do enfrentamento. Como eu falando, denuncie. Hoje tem ferramentas. Acho que na área do direito, a operação do direito, por exemplo, é importante, na área do direito. Sim, os avanços que teve da lei da injúria, principalmente a injúria racial. Então, acho que então é avançando. Não tem que engolir calado, seco e atravessado. Eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje, na minha profissão, é a juventude, que é a garotada que está morrendo hoje. E acho que isso é um grande problema que a gente tem na região. Não só a questão da letalidade e a questão do emprego, né? Acho que tem uma questão de empregar os jovens. Se a gente olhar para trás, por exemplo, eu vou conseguir aposentar exercendo a minha profissão. Sim, a nova geração... É outro... Né? Não tem, um ponto de... Temos grandes desafios. Sim. Mas é isso, nós temos inúmeros desafios. O Mariano vai voltar aqui, porque ele vai falar ainda mais. Ele veio hoje, nós conhecemos, né? E eu espero que vocês aí tenham gostado do nosso programa, A Voz do Trabalhador. E esperamos vocês aí no próximo domingo. Obrigada!